Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica hoje. E o nosso tema hoje, que eu iria prosseguir da semana passada, falando um pouco mais sobre a realidade da igreja, eu vou deixar no prelo, em aberto, para hoje falarmos um pouco de forma mais pastoral, né, para as nossas vidas como igreja de Cristo Jesus, sobre as redes sociais, ou mais precisamente sobre as bênçãos ou maldição existentes nessas redes sociais, os perigos e as oportunidades que nós podemos ter como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, sobre a face da terra. Nós estamos aí num período em que muito se tem utilizado, né, as redes, né, da internet para várias atividades, né? O termo home office se tornou algo mais presente em nossas vidas neste ano 2020, mais precisamente nesses 6 meses, né, que nós estamos vivendo dessa pandemia. Mas também aflorou muito a questão das redes sociais, né, também nesse período, né, em questão de isolamento social, de distanciamento, né, onde nos obrigamos também a estar mais presente, usando esses meios para nós termos contatos de uns para com os outros, até mesmo para nós vivermos, né, a igreja nesses tempos também de distanciamento. Como texto da palavra de Deus hoje para nós, eu queria ler Filipenses capítulo 4, o verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos cristãos de Filipe, mas também para a nossa realidade nestes dias, como igreja do Senhor também sobre a face da terra, tendo como a palavra de Deus como regra única para as nossas vidas, para o nosso andar, para as nossas ações sobre a terra. As redes sociais, elas podem ser um instrumento, não só sociais, mas todas as redes na internet, elas podem ser um instrumento tanto de bênção quanto de maldição. Na vida do homem natural, na vida do homem carnal e também na vida do homem espiritual. Nós fazemos parte de uma geração hoje conhecida como a geração .com, né, onde após o surgimento da web, nós vivemos uma intensa relação com a internet, né, esse mundo virtual, né, que está à disposição de quase todas as pessoas sobre a face da terra. E mais especialmente nessa interação, né, nessa relação com a internet, as redes sociais. Nós somos essa geração, né, chamada geração plugada, geração conectada a todo o instante. E gostamos de interagir com outras pessoas, né, através de novos aplicativos que são trazidos, né, para podermos usufruir, né, através de compartilhamentos de textos, através de imagens, através de vídeos, uma infinidade de questões que nós trazemos no dia a dia para nós interagirmos entre pessoas. Nesse ponto, nós, povo de Deus, cristãos, deveríamos viver a nobre e ao mesmo tempo difícil responsabilidade nesse mundo virtual de auxílio, de crescimento, de maturidade espiritual, de engrandecimento do Senhor, de adoração a Deus,
né, e de auxiliar os nossos irmãos, né, em especial a que busquem um equilíbrio comportamental, um equilíbrio adequado, que vai mostrar as suas atitudes, o seu testemunho de vida, de modo a usufruir dessa cultura digital sem confrontar com os limites bíblicos. Quando a palavra de Deus diz que para a liberdade foi que Cristo nos chamou, está lá em Gálatas 5, essa liberdade não é libertinagem, né? E Paulo, quando escreve aos cristãos de Corinto, ele vai dizer quase na mesma expressão, né, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo convém. Então nós precisamos olhar para aquilo que podemos como cristão e aquilo que como cristão devemos não fazê-lo, né? Para trazer o quê? O bom perfume de Cristo, um bom testemunho, né, sobre a face da terra, com ações que vão edificar esse mundo digital também. Porque esse mundo digital pode ser usado por Deus? Pode. Esse mundo digital também, Satanás quer usar? Também usa. Então nós precisamos entender como nós vivemos nesse mundo digital à luz daquilo que Cristo falou sobre nós estarmos na face da terra. Quando ele ora ao Pai e fala: Pai, não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Da mesma forma, o mundo digital. Essa oração cabe para nós também. E em meio, irmãos, a tantas informações que se multiplicam velozmente através das redes, o povo de Deus, então, ele é chamado a ter discernimento, a ter prudência, né, a ser mais astuto que os filhos das trevas, conforme diz a palavra do Senhor. Nós somos desafiados nesse momento a usar sabiamente, né, essas novas ferramentas que são colocadas para nós, e sabermos também rejeitar, quando necessário, tudo aquilo que vai prejudicar a vida cristã e tudo aquilo que vai denegrir, né, a palavra de Deus sobre nós. Ações que geram falta de amor, que produzem facções, que trazem rebeldia, que denigre a imagem do outro. Tudo isso é pecado, né? À luz daquilo que nós vimos em Provérbios capítulo 6, no dia de ontem, né, das 6 coisas que Deus não se agrada e da 7ª que ele abomina, né, ele estava falando sobre essas questões nas nossas vidas. Né? E Filipenses capítulo 4, verso 8, ele também vai tratar sobre isso. Né? Fora do pecado na minha vida, né, diz Filipenses, quanto mais, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude nisso, e se há louvor nisso, e lembrando que o louvor é para Deus, nisso pensais. Assim deve pautar a nossa vida dentro desse contexto, né, do mundo virtual. É inegável que as novas plataformas de comunicação e as novas plataformas de interação online são o ponto alto da nossa cultura digital no século XXI. Né? Alterou isso até mesmo a forma como nós interagimos, né? Como nós trabalhamos, como nós fazemos a nossa vida cotidiana sobre a face da Terra. Muito mais agora nesse período que nós estamos de isolamento. Pesquisas indicam, meus queridos, que pelo menos 70% dos usuários das redes, né, usam algum tipo de rede social. Né? Não é na internet, é apenas tão somente para atividades de trabalho, atividades educacionais e outras atividades. Mas 70% que usam a internet usam o quê? Algum tipo de rede social. Mas como ocorre nos demais tipos de mídia, os sites de mídia social também pode ser usado para o quê? Para o bem ou para o mal.
ele pode ser bênção, ele também pode trazer maldição. E é nisso que nós precisamos olhar as nossas ações como igreja, como nós estamos dentro desse instrumento que está à nossa frente. O mundo digital está cheio de perigos, mas também pode sim servir como oportunidade, e oportunidade grande para os cristãos sobre a face da terra. Oportunidade para quê? Em primeiro lugar, conforme diz Filipenses, para glorificar, para louvor do nome do nosso Deus, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o tema que nós queremos tratar hoje, né, sobre as nossas vidas de forma um pouco mais pastoral, nesse nosso estudo da escola bíblica. Os fenômenos das redes sociais e os seus benefícios. Primeiro, a exploração das redes sociais. Nos últimos anos, meus queridos, as redes sociais se transformaram na principal forma de comunicação. Antes nós tínhamos, né, algumas formas de comunicação um pouco mais, entre aspas, arcaicas, né, mais demoradas, mais problemáticas. Hoje, pelas redes sociais e pela internet, nós temos o que? A comunicação muito mais acentuada, e as trocas de informações entre pessoas se tornaram muito mais presentes, né? Muito mais próximas umas das outras, né? Sites, por exemplo, como sites e aplicativos como Facebook, como Twitter, como Instagrams, Google+, por exemplo, são usados para conectar pessoas e compartilhar o quê? Informações, compartilhar ideias, compartilhar imagens que são colocadas, disponibilizadas na web. Em nossos dias elas estão tão utilizadas em alguns circuitos que é quase incompreensível uma pessoa não possuir ao menos uma conta em pelo menos um desses canais. Quem não tem o WhatsApp, então, é quase considerado um ser de outro mundo. Nós sabemos disso e porque nós vivemos dessa forma nestes dias. Há benefícios nas redes sociais? Se usadas de forma correta, como cristãos maduros, como cristãos sábios, as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios. Podem proporcionar bênçãos na vida humana. Nós temos aí as redes sociais para manter os nossos contatos com irmãos, não apenas próximos ou de um circuito de uma igreja local, mas irmãos mais distantes. Nós temos contatos com amigos, com parentes, com familiares distantes. Nós podemos e temos condições de criar uma rede de contato profissional que nos ajude até mesmo no nosso pão de cada dia. Nós podemos atualizar as informações, podemos trazer notícias do dia a dia, podemos adquirir conhecimento, produzir conteúdo que divulga ideias para outras pessoas. São alguns exemplos que nós podemos usar nas plataformas digitais que estão à nossa disposição, às nossas mãos nesse sentido, que pode servir como bênção para a vida das pessoas, assim como o cajado de Moisés serviu de bênção para a vida do seu povo, né, quando da libertação do Egito estava às mãos. Mas há perigos nas redes sociais. Se há benefícios, os perigos existem. É outro lado que nós temos das redes sociais que apresentam esses fatores positivos, mas que podem gerar para nós também fatores negativos. Podem ser nocivos para a vida humana, podem ser nocivos para o crescimento espiritual? Com certeza podem, a depender da forma como nós administramos, né? Porque nós somos geradores, somos instrumentos da bênção de Deus
mas nós também somos geradores de maldições e de males se nós não usufruirmos bem daquilo que está diante de nós. Alguns exemplos de perigos nas redes sociais. O primeiro dele que eu quero chamar a atenção é o vício. Há vício digital? Sim, há vício digital. O vício nos usos das redes sociais é uma realidade presente e tem prejudicado a vida de milhares de pessoas nessa geração.com, principalmente aos cristãos que entram nesse vício e deixam-se ser levados por ele também. A sua vida espiritual, né, entra em perigo. A utilização das horas ininterruptas nas redes sociais é um claro sinal de compulsão. Compulsão digital. O que quer dizer? Que há pessoas que se tornam dependentes, que desenvolveram vícios das atividades online. Nós lembramos muito do vício do cigarro, do vício da bebida, né? Combatemos essas questões no dia a dia, né? Os vícios que estão mais presentes nas drogas também, mas a rede social pode se tornar também uma droga na nossa vida, um vício, né? Que se não conseguir vencer essa tentação, né, nós vamos estar o quê? Nós vamos estar escravos daquilo que Cristo nos libertou. Né? Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos chamou, diz Gálatas 5, e fala o que? Não deis lugar mais para voltar a ser escravo. Podemos nos tornar escravos novamente? Podemos nos tornar escravos, né? Por não conseguir vencer a tentação de acessar certos dispositivos. A tentação, meus queridos, é humana. A palavra de Deus diz isso, Paulo escreve isso lá em Coríntios, não há tentação que não seja humana, né? Logo, ao nós sermos tentados, nós podemos também vencer essas tentações, ou podemos ceder às mesmas. Nós vamos dar o quê? A resposta que nós queremos para esse momento. Às vezes nós não conseguimos vencer as tentações para acompanhar, né, publicações dos contatos que temos, né, sejam no contexto que estejam. Né? De repente, estamos no trabalho e matamos horas do trabalho, por quê? Por causa de uma compulsão, e começamos a usar as redes sociais, né, para fazer outras coisas que não são aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Isso é pecado. Na hora do nosso estudo, hoje as aulas estão muito mais online, e no meio dessas aulas online, a tentação chega para desviar-se para outros motivos, né, que não estão daquele momento. Isso também é pecado. Nós estamos fazendo o que? Adulterando de forma virtual, né, o nosso momento de trabalho, o nosso momento de estudo e tantas outras coisas. Há cristãos que até mesmo no momento de culto solene a Deus, por uma compulsão, por um vício, por um pecado sobre suas vidas, estão viajando nas redes sociais durante o culto. Talvez esperando o quê? Um encontro de algo divino que possa estar lá, enquanto a palavra de Deus está sendo anunciado, né, nesse contexto de culto. Não tem sentido ir no culto se nós estamos com a nossa cabeça em outro lugar, porque nós não estamos cultuando a Deus. Para estar com o pensamento nas redes sociais e não em Deus, nós estamos pondo Deus em segundo plano, nós estamos fazendo ídolos para nós, e ídolos feitos de imagens vinda de um mundo virtual. Isso é pecado. E infelizmente nós vemos isso acontecer dentro dos templos, nos cultos solenes a Deus, né, muito presente em algumas pessoas. Isso é desprezo a Deus, é que nós estamos fazendo, né? Aquele que se diz adorador. É lamentável. E isso se torna um vício, isso está sendo colocado na vida das pessoas, e cristãos estão trocando a glória de Deus pela glória humana, como Romanos fala lá nos seus primeiros versos do seu livro.
Normalmente, meus queridos, quem age assim, nessa compulsão, traz alguns sintomas sobre si. Desinteresse para as demais atividades da vida real. O seu interesse é apenas e tão somente no mundo virtual, pouco na vida real. Sensação de ansiedade, sensação de angústia quando não está conectado. Se tirar a conexão do seu lugar, se cair a conexão, a angústia vem, a ansiedade vem, muito mais do que se tirasse a Bíblia da sua mão, porque isso não causa angústia nem ansiedade sobre si. Isso é compulsão, isso é vício e isso é pecado que precisa ser combatido. Isso mostra para quê? Quando essas coisas acontecem, vem as crises de abstinência. Na área médica psicológica, isso se chama nomofobia. Já está declarado isso como uma doença na vida da pessoa. No cristão, muito mais do que doença, isso é um pecado inerente sobre a sua vida que precisa ser deixado, porque ele está infringindo a lei de Deus, ele está trocando a glória de Deus pela glória humana, ele está trocando o seu Criador por outros meios sobre sua vida. Isso é pecado. Caso isso esteja acontecendo na sua vida, meu querido irmão, irmã, meu querido ouvinte, jovem, adolescente, é hora de buscar ajuda. Ajuda para se libertar desse vício. Uma ajuda espiritual muito boa para isso: vigilância e oração. Vigilância na palavra de Deus e oração diante desse Deus da palavra. São os hábitos espirituais essenciais para a vida cristã, que precisa ser resgatado como primazia sobre nossas vidas, para vencer essa dependência cibernética. Marcos capítulo 14, o verso de número 38, a palavra de Deus assim nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos de vigilância, precisamos de oração para vencer esse vício, para vencer essa compulsão, para vencer esse pecado sobre a vida cristã que o inimigo está semeando. Um outro perigo que nós temos nas redes ou na internet é o uso inadequado do tempo. Graças ao poder de interatividade das mídias sociais, há quem passe mais horas conectada nos seus equipamentos digitais, consumindo o tempo das atividades no mundo virtual, seja no decorrer do dia, da noite e até mesmo nas altas madrugadas. Isso resulta em quê? Ociosidade, atrasos e pouco ou quase nenhum tempo para estudo da palavra de Deus, leitura das Sagradas Escrituras, oração, buscar estar na casa de Deus, buscar estar interagindo com o povo de Deus, interagindo com pessoas do mundo real e não virtual, e outras atividades importantes necessárias para a nossa vida diária. Eclesiastes capítulo 3 nós conhecemos bem, e a palavra de Deus diz isso lá, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Precisamos aprender a viver esse tempo. Em primeiro lugar, o tempo para glorificar ao nosso Deus. Podemos presumir que há tempo também de estar conectado à luz de Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 1. E há tempo de estar também desconectado
das mídias sociais. Afinal, nós somos chamados a aproveitar ou a remir o tempo, pois os dias são maus, diz a palavra do Senhor. Se você não tem mais tempo para, como cristão, orar, para desfrutar de períodos devocionais com Deus, se não tem tempo mais para pegar as suas sagradas escrituras e fazer leitura dela, em virtude de um tempo gasto na internet, a sua vida precisa ser revista de forma espiritual. Marcos capítulo 1, verso 18. É interessante esse texto e nós podemos parafrasear esse texto. Marcos capítulo 1, 18, quando Jesus chama seus discípulos, diz assim o texto: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Parafraseando esse texto, é necessário deixar as redes sociais para nós estarmos com Cristo, para nós estarmos seguindo a Cristo. Há tempo para isso também, né? Porque senão nós estamos também em vida fora da presença de Deus. Um terceiro problema sério nas redes de internet é também a pornografia. Pecado também. As mídias sociais também abrem várias possibilidades para esse mundo da pornografia e conteúdos imorais que aguçam a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, que vai também ajudar na soberba da vida, estão presentes. E isso lá desde Gênesis, quando o homem caiu, né, até agora. O inimigo usa dessas mesmas armas e a rede social ele tem usado para isso. Pesquisas realizadas pelo Instituto Barna apontam que a nova realidade tecnológica dos smartphones e da internet de alta velocidade mudaram fundamentalmente a paisagem da pornografia ou até a visão, né, humana sobre a pornografia. E foi introduzido isso como uma já cultura atual em nossos dias, passando cada vez mais a ser aceitas no nosso meio. Lembra-se de Davi? 2 Samuel capítulo 11, verso 1 e 2, o rei Davi ele deveria estar sempre no período de guerra, à frente da batalha, e ele resolveu mudar esse conceito sobre si, e nesse descuido do que ele deveria fazer, ele olhou para o terreno ao lado do seu palácio, e ele viu ali uma bela mulher tomando banho, e aquilo ali foi necessário, somente aquele momento, para que Davi, por um descuido, caísse e também caísse em adultério. Não muito diferente, as redes sociais podem produzir isso também. Tome cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com as páginas que você acessa na internet. Um clique errado pode ser fatal para a sua vida também espiritual, para a sua integridade moral, para a sua vida familiar. 1 Coríntios, como eu já falei, Paulo dizendo no capítulo 10, verso 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Há uma recomendação bíblica para que também, né, se tal recomendação bíblica, também que Paulo traz, serve e aplica-se a isso, aos bate-papo virtuais, as conversas eletrônicas, que às vezes pode conduzir para uma troca de conteúdos inadequados. Temos que ter cuidado, porque nesse mundo virtual, às vezes não sabemos quem está por trás da tela. Portanto, meus queridos, sejamos fiéis a Deus. Ainda que as pessoas não estejam vendo o que você faz, seja fiel a Deus. Para Deus nada é oculto. A sua palavra o diz.
né? Há coisas que o homem pode ocultar dos homens, mas Deus tudo vê, porque Ele é um Deus onipresente. Esse atributo é inerente à Trindade Santa. Quarto problema ou perigo que podemos ter é da superexposição, tanto de si como do outro. A exposição exagerada é outro perigo real na utilização das mídias sociais. E isso tem causado divisões, isso tem causado desavenças, e isso tem causado falta de paz, né? Isso tem causado de fato um pecado na vida humana quando falamos no povo de Deus. O compartilhamento precisa ser muito olhado com razão. Nesse ponto, nós temos que viver esse culto racional diário das nossas vidas, conforme diz Romanos capítulo 12. Razão. O compartilhamento indiscriminado e impulsivo ao dar opiniões ou a fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, imagens, acontecimentos de vidas particulares, tanto a de si próprio quanto a de outro, expõe indevidamente talvez a sua própria imagem quanto a imagem de alguém, e isso traz problemas, isso traz escândalos dentro do corpo de Cristo. E o que Jesus diz sobre quem dá escândalo é melhor que não tivesse nascido, ou que enrole uma pedra de moinho sobre si e se apinche no rio, mesmo no mar. De tão desaprovado que é essa atitude que Jesus diz sobre aquele que dá escândalo. Em muitos casos, essa busca compulsiva está por quê? Por causa das curtidas, representando uma certa fuga de uma realidade, e às vezes representando aí o quê? Não uma força, mas uma fragilidade por desejo de aprovação social de qualquer maneira que seja ela. Isso é pecado, meus queridos. Precisamos olhar para isso. Seguindo o exemplo de Cristo é que nós temos que pautar a nossa vida. Devemos nos afastar da cultura de fama, da cultura de celebridade instantânea. Jesus, quando as pessoas começavam a querer fazê-lo, justamente a viver uma cultura de fama e celebridade, ele saía de perto, ele se distanciava, porque o exemplo de Cristo é modéstia, é singeleza de vida, é singeleza de coração. A melhor maneira de exposição do cristão na sociedade é por meio desse exemplo de Cristo. E o brilho de Cristo precisa estar em nós, no meio dessa geração corrompida, dessa geração perversa que nós estamos vivendo, entre as quais nós precisamos resplandecer como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Só para nós relembrarmos o texto da palavra de Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós temos que ser luzeiros. Portanto, as nossas atitudes não podem levar às trevas sendo mostradas através de nós. Precisamos olhar para isso. Um outro impulso é a facilidade de expor o outro, não somente a si. Na facilidade que nós temos hoje de copiar e colar, né, Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo um leve trás, semeando discórdia, sendo fofoqueiros virtuais e depreciando o nosso irmão que precisa ser edificado através das nossas ações. Quinto problema que nós temos nas redes sociais, as amizades. Amizades que se tornaram instantâneas, amizades que se tornaram descartáveis. Na maior parte das vezes, os amigos das redes sociais não são verdadeiros amigos. Em algum momento, até os que se dizem amigos de fato, agem de forma contrária nas redes sociais, né, em relação às nossas vidas.
As amizades se tornaram, através disso, tão superficiais, né, pelo advento das redes sociais, que elas são instantâneas e elas são facilmente excluídas e descartáveis. E a palavra de Deus em Provérbios 18, 24 diz: o amigo real é aquele que é mais chegado que um irmão. Como está difícil de achar esse amigo nas redes sociais. Precisamos olhar para isso. Há perigos, há maldição nas redes sociais. Por último, como nós podemos então usar as redes sociais para a glória de Deus? O cristão ele é desafiado a aproveitar as plataformas também sociais como oportunidade para glorificar o nome de Deus. Primeiro, glorificar o nome de Deus em tudo, não em partes. Não usando o nome de Deus, não usando partes de Deus. Mas nós temos que considerar aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou esteja na rede social, fazei tudo para a glória de Deus. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja nos grupos sociais do WhatsApp, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o testemunho do verdadeiro cristão, que não anda segundo o costume do mundo, não é carnal e não anda conforme o homem mundano. Todas as nossas ações, inclusive aquelas que nós consideramos mais simples, como interagir nas redes, devem glorificar ao nosso Criador. Quando o nosso coração está voltado para a majestade de Deus, não existem coisas ordinárias, existe em nós aquilo que é extraordinário, pois nós estamos voltando tudo para a glória de Deus. Reflita nisso se você está usando as redes sociais com o propósito de glorificar a Deus, ou simplesmente como passatempo, entretenimento, ou como meio de promover o desamor. O filtro ideal para você saber se está usando as redes sociais de modo a engrandecer a Cristo está registrado lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, que foi o nosso texto inicial. Se nós estamos pensando ou fazendo tudo para a glória de Deus, se tudo isso está em nós. Assim, para saber se nós estamos usando de fato as redes sociais, as mídias, né, para engrandecimento, para edificação, pergunte para você próprio: o que você está fazendo é verdadeiro? O que você está fazendo é honesto? O que você está fazendo é justo? O que você está fazendo é puro? O que você está fazendo é amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Deus está sendo louvado nisso? É isso que o texto de Filipenses capítulo 4, verso 8 está perguntando para nós. Se as suas respostas forem positivas, então não se preocupe, continue assim. Se elas não forem positivas, cuidado, porque o pecado jaz à porta. Segunda questão que nós precisamos testemunhar nesse mundo digital. As Escrituras afirmam que as pessoas davam bom testemunho de Timóteo, está lá em Atos capítulo 16, verso 1 e 2. Davam bom testemunho porque Timóteo mostrava bom testemunho perante todos. Eles enxergavam nele evidências da marca de um verdadeiro cristão. Igualmente, ao imitarem o proceder de Paulo, os que moravam em Tessalônica foram exemplos dos fiéis para a Macedônia e para a Acácia. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 8. Lembre disso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte, né, que no ambiente virtual você também está sendo avaliado. Mais avaliado do que por pessoas, avaliado pelo próprio Deus, que está vendo todas as coisas. Seja por meio de palavras que você usa, seja por imagem que você coloca, seja o modo como você está interagindo com outras pessoas. Portanto, evitar discussões inúteis, palavras felinas, palavras dúbias, é necessário para trazer o bom perfume de Cristo. Porque o proceder cristão deve ser edificante, com respeito, com cordialidade, né, com aqueles que até mesmo pensam diferente, e produzir um conteúdo de qualidade. Em tudo isso eu quero dizer que a palavra de Deus não pode ser negligenciada e nem
ridicularizada nas redes sociais. E aí também nós precisamos ter voz profética para poder estar o quê? Defendendo as sagradas escrituras quando elas são denegridas através das redes sociais. Nós precisamos, em primeiro lugar, servir a Deus e não a homens. Então também quando os homens falem, quando os homens trazem, né, o pecado para esse contexto, nós precisamos estar ali também, como os profetas de Deus do passado, né, demonstrando também a verdade das Escrituras e estar denunciando o pecado inerente na vida das pessoas. Isso também faz parte do nosso proceder cristão nas redes sociais. Mas em tudo isso, precisamos ver a glória de Cristo. Se coisas boas são necessárias, nós precisamos tê-la. Se nós somos chamados a salgar, a iluminar, a perfumar as redes sociais, nós devemos fazê-lo e deixar de lado as desavenças que venham de nós, as ações pecaminosas que possam partir de nós para levar o outro ao pecado. Por quê? Por último, as redes sociais também é uma porta de evangelização, uma porta aberta, como a igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. As redes sociais são ambiente propício para pregar o Evangelho de Cristo. Quem prega o Evangelho de Cristo é você na rede social quando você está interagindo. Você é a resposta do Evangelho de Cristo, porque conforme diz Paulo em 2 Coríntios, na sua carta, nós somos carta aberta e lida por todos. Então tudo que nós fazemos é resposta da fé e da vida cristã que também nós vivemos. Nossas ações falam mais do que tudo, né? E as nossas ações nas redes sociais, elas podem também ser meios de evangelização ou empecilhos na evangelização. Não podemos dar escândalos, maus testemunhos como pessoas tão somente religiosas. No ambiente virtual é importante nós usarmos, né, da nossa criatividade, sim, usar os pontos de contato, sim, para atrair a atenção dos descrentes, sim, assim como Paulo fez, através também das suas cartas, através da sua fala na vida das pessoas. Um exemplo nós temos lá em Atos 17, verso 23, quando ele está no Areópago, e ali ele está falando sobre Cristo. Nós precisamos manter a unidade da fé entre os irmãos para nós mostrarmos também a igreja que nós somos dentro das redes sociais. Para tanto, não devemos confundir evangelismo com proselitismo religioso. Não é o proselitismo, não é a placa religiosa, né, que nós temos que dar a ênfase. Não é essa religiosidade denominacional, eclesiástica que deve ser a ênfase em nós. Não é essa forma altiva e às vezes autoritária de uma placa religiosa. O evangelismo genuíno, ele é realizado com amor, com humildade, para oferecer a salvação a todos aqueles que querem seguir a Cristo. Quero concluir, meus queridos, esse momento dizendo que a suma do que nós meditamos, o resumo desta hora é a seguinte: use a internet em suas redes para glorificar a Deus. Tão somente isso. De que forma que você pode fazer isso? Mantendo a identidade cristã nesse mundo virtual, sem desprezar as atividades do mundo real. Usando as mídias sociais com sabedoria e com equilíbrio. Finalizando, Filipenses 4:8, que foi o nosso texto inicial. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Esse é o nosso estudo para nós nesta noite de sábado, na nossa escola bíblica, né, que nós possamos meditar nisso e ver qual igreja nós estamos sendo à luz da palavra de Deus no nosso testemunhar cristão como pessoas sobre a face da terra. Que Deus te abençoe, forte abraço deste irmão em Cristo, que possamos nos ver amanhã às 19 horas também no culto de adoração ao nosso Deus. A semana que vem nós retornaremos, né, ao nosso estudo sobre igreja. Hoje
mais precisamente Deus me incomodou a estar tratando desse assunto de forma pastoral a todos. Não estou falando a um grupo, estou falando à Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, todos que estão nos ouvindo. Que Deus possa ser o árbitro entre nós e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Boa noite, bom resto de final de semana e que possamos iniciar uma nova semana na presença do nosso Deus em adoração, louvor e glória a Ele.